Estamos agora, irmãos, neste momento que Deus prepara, e falarmos algum assunto que toda a Irmandade tem oportunidade de ouvir. E um assunto que os servos de Deus entenderam necessário ser falado, irmãos, é a respeito das coletas na obra de Deus. E nós sabemos que época de dificuldade, de pandemia como estamos, aumentam as necessidades, sabe, irmãos? E é necessário orarmos a Deus e nos guiarmos para a colaboração também nas coletas, pois os servos de Deus, que são da obra da piedade, tanto os diáconos quanto as irmãs, estão orando, clamando também, para que tenham o fruto necessário para eles poderem atender aquilo que Deus vai revelando, guiando, pois é uma obra de revelação, é uma obra bastante espiritual, a obra da piedade. Agora, irmãos, temos irmãos novos no caminho e temos também visitantes entre nós. E alguns às vezes perguntam por que na congregação não temos o dízimo. O dízimo era da lei e era justo. Realmente a tribo de Levi, os levitas, cuidavam, faziam a administração do país. Como hoje nós temos o governo, os governos, e que cuidam, e o povo então contribui com impostos para que a máquina administrativa, estatal, tenha condições de administrar tanto a questão, irmãos, da educação, como também a saúde e também a justiça, a parte judiciária. E lá em Israel, os levitas faziam isto, irmão. Eles, além de serem sacerdotes, ou entre eles tinham sacerdotes, que cuidavam da parte eclesiástica, das celebrações, mas também era entre os levitas que tinham os juízes, portanto, cuidavam do judiciário, de apaziguar algum conflito que sempre houve entre os seres humanos. E também a parte da saúde pública, irmãos, eram eles que verificavam as epidemias, se havia ali sarna, lepra e assim por diante. Então, eles cuidavam das outras tribos, da Irmandade. Era uma nação teocrata, Deus era o governo entre eles, e instituiu isto. Uma tribo eleita por Deus, os levitas, fazia tudo isso para os irmãos. E era justo, era necessário que os que recebiam, eles nem receberam terra, a porção da herança, receberam casas e foram designados nas cidades onde tinham que trabalhar, pelos irmãos. E os irmãos colhiam e deveriam separar o dízimo, ou a 10ª parte, das colheitas, seja dos cereais, seja do óleo de oliva, do azeite, o vinho, a lã das ovelhas, porque eles teciam e faziam roupa de frio. Portanto, tudo que produziam nas heranças que coube a cada tribo, separava 10% e levava para os levitas sobreviverem. Isso é o dízimo dentro da palavra. Não existe dízimo de dinheiro. Caso muito raro, alguém pode encontrar, porque houve às vezes uma má-fé em alguém, vendeu toda a produção e não separou a 10ª parte para levar para os irmãos levitas. Eles iam lá e diziam: então, do que você vendeu, 10% do dinheiro para nós comprarmos o que é necessário. Mas a lei terminou, irmãos, e terminou também os dízimos. Por isso, na congregação, não se fala de dízimo, falamos das santas coletas.
Também ninguém confunda a coleta com esmola. A esmola também é bíblica. E bem-aventurado quem se compadece e tem um pedinte e ele dá uma esmola. Mas é ali, no momento que ele ouviu uma esmola, pelo amor de Deus, eu tenho um trocado aqui, vou dar. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos alguns versos. Podem pegar a Bíblia e vamos ler, para nós entendermos bem isso, irmão. De Deuteronômio, no capítulo 15, o Senhor dando instruções para Moisés, e o que ele instruiu, irmãos, a respeito dos necessitados, que é plano de Deus que haja necessitados sempre, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer nação. Não pense os irmãos que uma nação evoluída como os Estados Unidos e o Japão não tenham pobres. Tem, e em quantidade. Então veja, irmãos, dentro desse plano de Deus, no capítulo 15 de Deuteronômio, vamos ler alguns versos, a partir do verso 9 até o verso 11 do capítulo 15 de Deuteronômio. Não é a palavra, ninguém estranhe, é a respeito de um esclarecimento sobre coleta. No verso 9, o Senhor tinha dado essas ordens para Moisés, e Moisés deixou escrito para o povo guardar isto. Guarda-te, no verso 9, que não haja palavra de Belial, quer dizer, palavra de juízo insano, de pessoas que julgam os outros e falam mal em vez de falar bem. Então guarda que não haja essa murmuração, nem palavra de juízo insano, palavra vil pensamento na vossa mente e no vosso coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Lá no Velho Testamento, a cada 7 anos, era o ano da remissão, e, irmãos, quem tinha empréstimo, ou que trabalhou e não produziu, o dono da terra perdoava, e via que estava pobre, punha no seu coração um propósito de ajudar o irmão pobre. E se não ajudasse, cuidado, disse Deus para Moisés, porque o pobre vai clamar a mim, e eu vou ver que há pecado em quem tem condições e não ajudou. No verso 10, livremente lhes darás, é livre, irmão, não é imposto, valores, percentual ou quantia, é livre, lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que puseres a mão. Olha, irmão, é promessa de bênção de Deus, quem contribui livremente, com o coração limpo, amando o necessitado. E tenhamos cuidado, porque se o necessitado clamar, sabendo que alguém podia favorecê-lo e não o fez, Deus imputa como pecado para aquele que deveria ter feito o bem e não fez. Por isso, quem não faz o bem comete pecado, está no Novo Testamento. E agora, no verso 10, o Senhor faz uma promessa, que aquele que coopera, aquele que atende o pobre e que voluntariamente, livremente dá
a coleta ou diretamente, irmão, o Senhor teu Deus, por esta causa dessa contribuição, o Senhor te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão. Irmão, colaborar na coleta é promessa de Deus, de bênção, em tudo, material, espiritual, no trabalho, na saúde, no que fizermos, irmão. É muito claro isto. E no verso 11, uma promessa de Deus a respeito do necessitado e do pobre, que é para provar quem tem condições de ajudá-lo. O Senhor disse: pois nunca faltará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É na tua comum, é na tua cidade, é aqueles que estão convivendo contigo, que o Senhor colocou o pobre lá para provar cada um de nós o que fazemos ou deixamos de fazer. Alguém pode dizer: mas isso os irmãos agora estão apelando para o Velho Testamento. Então vamos no Novo, irmão. Jesus falando o que o Pai falou lá atrás. A palavra de Deus não passa, irmão. A palavra de Deus é eterna. Os irmãos abram a Bíblia em Marcos, no capítulo 14 e o verso 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14 e o verso 7. O que o Senhor falou quando repreenderam aquela mulher que o ungiu, quebrando aquele vaso de alabastro. Então alguém disse: é um desperdício, mas o Senhor repreendeu, e no verso 7 ele confirma o que o Pai havia falado lá atrás: porque sempre tendes os pobres convosco. É um plano de Deus, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Realmente o Filho de Deus, ele ficou muito pouco tempo ali e já subiu ao Pai, como ouvimos na oração. Então os irmãos vejam, irmão, que faz parte da nossa salvação, da nossa bênção e do nosso progresso espiritual atender o pobre. E as coletas, irmãos, o apóstolo Paulo, com a guia do Espírito Santo, explicou de uma forma maravilhosa que nós, com as nossas palavras, não vamos chegar perto. Então vamos ler o que Paulo disse. Abram em 2 Coríntios, no capítulo 9, e vamos ler o verso 7. Vem falando sobre a coleta, a necessidade que havia para Jerusalém e para os pobres. E no verso 7, ou no 6, ele já diz: e eu digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Essa semeadura não é de grão, era a semeadura das coletas. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então não é 10, nem 20 ou 30%. Não é esmola, o que te sobrou no bolso eu dou. É o que propôs, o que orou, o que está revelado, guiado por Deus, e que propôs no coração de doar. Tem que ser com alegria, não com uma obrigação, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E tem que ser também, irmãos, vamos ao capítulo 16 de 1 Coríntios, que vem falando sobre as coletas dos crentes em Jerusalém. 1 Coríntios agora, capítulo 16,
O verso 1 e também o 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, na Galácia, a região da Galácia, os Gálatas, era para fazer a coleta. E aqui em Corinto também. E Paulo diz: no primeiro dia da semana, é o domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Veja, irmão, que não tem obrigatoriedade, mas tem santidade, pureza e revelação, conforme a sua prosperidade. Agora é um item importante. Irmão, quem é um empresário, ele não pode contribuir da mesma forma que o porteiro da sua indústria, sendo nosso irmão, e ele também irmão. Ele fala: o irmão lá da portaria, meu empregado, deu tanto, eu vou dar igual. Deus é tudo igual, diante de Deus somos todos iguais. Irmão, somos todos iguais no sentido espiritual, mas no sentido outros, irmão. Cada um tem a sua porção que Deus deu, e economicamente a prosperidade econômica. E a palavra é muito clara: cada um faça o que puder, mas conforme a sua prosperidade. E para dar um exemplo muito fácil de qualquer mente de um nível pequeno entender, eu conheço, irmão, hoje o senhor já a recolheu, uma irmã que criava franguinhos, comprava pintainhos, a hora que tivesse, ia com o dinheirinho dela, do salarinho, ia alimentando, a hora que estava o franguinho, vendia para dar na coleta. Agora eu pergunto, lá no interior nós temos irmãos fazendeiros, que criam um boi. Será que ele dando um franguinho, ele está agindo de acordo com a prosperidade dele? Claro que não, irmão. A viúva que cria franguinho é na prosperidade dela. E o que tem o pasto cheio de boi na prosperidade dele. Creio, perdoa se eu me delonguei, mas eu creio que todos entenderam. Irmãos, é doutrina a coleta. Glória ao nome do Senhor. A coleta, ela está aí, ela existe na obra. Se eu contribuo ou não, a coleta continua. Se a irmã não dá a tua coleta, o irmão, a família que está ouvindo não dá, o plano de Deus continua girando e a coleta vai continuar, só que você não compartilhou dela e não compartilha da bênção que ela traz. Permita a Deus que todos entendamos, irmãos, e cumpre a palavra, irmão, cumpre a palavra, que quem tem não sobra e quem não tem não lhe falta. Glória ao nome do Senhor. É que Deus me trouxe, Deus seja louvado.